Olá, irmãos, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você e para a sua família. Estamos aqui mais uma vez, neste domingo, para mais uma EBD, para mais uma escola bíblica dominical. E somos gratos a Deus por nós termos aí essas preciosas lições que é lecionada aos domingos para a nossa edificação e o nosso aprendizado. E nós já queremos desde já louvar a Deus e agradecer a Ele pela sua vida e pela vida também da sua família. Nós temos a lição de hoje, ela é a lição de número 12. Nós estamos aí finalizando esse trimestre, que foi assim um trimestre realmente assim, no meu ponto de vista, esse trimestre foi assim muito extraordinário, muito mesmo. Aprendemos muito sobre o livro de Salmos, ou sobre alguns salmos dos 150 salmos que tem essa harpa judaica. Nós aprendemos alguns salmos aí importantes demais para o nosso aprendizado e agradecimento a Deus por esse privilégio. Esse trimestre é um trimestre que nós estamos aí praticamente encerrando ele dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Realmente é algo que nós não esperava. Esse contexto que nós estamos vivendo é algo realmente que nós não esperava mesmo, que nós fosse ministrar para vocês a lição da escola bíblica desta forma. Ministrar para você a lição da escola bíblica dessa nova modalidade que é a lição online, os cultos online. Nós não esperava essa situação, mas chegou em ter a nós e aqui estamos dentro desse contexto, fazendo aí à medida do possível para nós estarmos aqui falando para você a doce e preciosa palavra de Deus e também participando também dos nossos cultos também online também. E essa modalidade que nós estamos vivendo realmente estamos inseridos dentro desse contexto e temos realmente aí que estar na presença de Deus. Estamos orando por essa situação. Essa situação precisa muito, muito mesmo das nossas orações. Essa situação, assim, no contexto geral, precisamos estar orando um pelos outros, pela nossa sociedade, pelo país, pelo mundo do modo geral. Então, esta lição de número 12, ela vai falar sobre edificando a família com temor e confiança no Senhor. Este assunto aqui que está assim direcionado para a família e realmente para falar de família, para tratar esse tema, tão importante que é a família, realmente não é tão simples assim quando a questão que está em foco, ou o assunto que está em foco, ou o tema que está em foco é a família. E realmente que nós estamos inseridos dentro de um contexto onde
a família analisada, estudada, pesquisada, dentro desse nosso contexto, realmente é uma coisa bem delicada, bem delicada. Mas temos que falar, é o assunto que está posto, o tema, edificando a família com temor e a confiança no Senhor. É isso que nós vamos estar aqui aprendendo com o Salmo de número 127 e o Salmo de número também 128. São dois salmos importantes que a família está lá inserida, está lá posta a família. Então, dentro aqui dessa perspectiva da edificação da família, dessa construção, desse levantamento, dessa formação, é algo realmente que não é tão simples assim. Tão simples assim. A família, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, ela realmente mudou muito, e a família, cada dia, ela muda e evolui de uma forma assim, muito rápida, muito rápida. A família de hoje, ela não tem assim, muita comparação da família aí dos anos 20, dos anos 30. A família de hoje, ela não tem assim muita comparação com a família de outros séculos, do século XII, do século XIV, século XV, e também a família dentro daquele contexto que é chamado a família patriarcal. A família de hoje realmente ela está muito mudada, bastante mudada. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos tem assim, um amplo e um enorme orientações extraordinárias para esta construção, este alavancamento da família. Então, edificar a família com temor, ele fala aqui, com temor e confiança em Deus. Veja só que ele está nos trazendo aqui duas coisas importantes. Construir a família, ou seja, desde lá da base, da onde nasce ali a criança, na gestação, porque acreditamos que a criança, ela no ventre da sua mãe, a partir de um determinado período, ela já é capaz de se mexer lá no ventre, ela já é capaz de ouvir também, e realmente este temor e esta confiança é a qual que nós temos que lutarmos de uma forma ardiamente, continuamente, porque eu posso ter um exemplo, eu posso dar o exemplo, eu posso ser um exemplo, mas e os demais? Né? E os demais da família? E os filhos, como é que fica mediante a isso? Então, os tutores, tanto o homem como a mulher, eles são vistos aos olhos dos filhos como modelos, espelhos e exemplo. Então, esta situação aqui, este tema família, ele nos traz assim muitas preocupações quando fala dessa questão de edificar, de construir. Isso não é tão simples assim, o modelo hoje, o método hoje educacional, esse método da família, do tutor, do homem, da mulher, ou do pai ou da mãe, educar esta criança
até na sua maioridade, ou até quando for preciso, é uma tarefa árdua, difícil, porque para se educar, para se ensinar, precisa realmente de uma paciência enorme, enorme. E mais dentro desse contexto nosso, desse mundo tecnológico, desse mundo moderno, desse mundo atual, onde o tempo ele parece ser reduzido demais, e o tempo que precisa para fazer isso aqui, para essa edificação e para esse temor e para essa confiança no Senhor, parece que esse tempo, nós perdemos esse tempo devido a esse contexto que nós estamos vivendo, ou falta em nós algo chamado administração. Então, esta lição de hoje, ela nos traz este pensamento, essa reflexão, porque nós estamos falando de algo que forma a sociedade, de algo da onde a sociedade é formada. E a sociedade, ela é formada por família, por ser humano, por pessoas. Nós já temos umas pessoas conosco, nosso irmão Orlando está conosco, também a Mali também o nosso pastor estava por aí, e os irmãos estão chegando, isso é muito bom, porque é aquilo que eu falo para você, a sua presença aí nos dá assim mais ânimo para falar esta lição tão maravilhosa de hoje, que nós estamos falando sobre edificando a família com temor e confiança. E este trabalho não é fácil não, edificar, construir. E aqui tem duas ferramentas importantes para fazer essa construção da família. Ele coloca aqui o temor e a confiança. Isso realmente é uma coisa realmente extraordinária. Quando você vê Josué passando ali o Rio Jordão, tem uma coisa ali que é interessante. Quando eles estão passando o Rio Jordão, quando eles atravessam o rio, é construído ali, edificado ali, um altar de 12 pedras. É interessante isso aqui, né? Eles, quando passam o Rio Jordão, eles ali constroem ali um altar de 12 pedras. Aí eles se perguntam lá entre eles, mas para que isso aqui? Aí eles falam que é para falar, é para contar para futuras gerações o que o Senhor tem feito a Israel. Então, esta questão de temor e de confiança é algo realmente que tem que ser passado, que tem que ser ensinado às futuras gerações, aos filhos que estão vindo e aos netos que estão vindo. Porque se nós não tivermos este cuidado de passar essas ferramentas que estão aqui, que é o temor e a confiança, se nós não tivermos este cuidado, essa cautela de passar isto para os filhos e para os netos, futuramente nós vamos ter filhos e netos que não têm temor de Deus e não vão confiar em Deus. E isto, se você pegar o livro de Juízes, este livro de Juízes, se você fazer uma leitura dele, você vai ver ali a vida do povo de Israel, o povo de Deus, uma vida de altos e baixos. Tinha momento que o povo, a nação, estava lá em cima, mas tinha momento que estava lá embaixo. Tinha momento que eles estavam adorando a Deus e tinha momento que eles estavam adorando
sacrificando a outros deuses. E o que é interessante lá tem uma passagem no capítulo de número 2, tem um verso lá inserido, que está escrito que que cresceu ali, nasceu ali uma nação que não conhecia a Deus e nem as suas obras. Olha só o perigo, olha só que situação de uma nação por inteiro. Não conhecia o Deus dos seus pais e não conhecia as obras as obras que Deus fez aos pais dele. Ou seja, alguém falhou ali na questão do ensino, na questão de ensinar, de passar aquilo realmente que os seus pais o tinham feito lá no passado. Então, essa lição de hoje ela é uma lição maravilhosa, mas vamos andar para frente, que o nosso tempo ele é curto. O tópico de número 1 vai falar do Salmo 127 e do Salmo de número 128. E dentro desses dois salmos aqui do tópico primeiro vai falar sobre o seguinte: cânticos da peregrinação. Depois vai falar a provisão divina aos seus, e depois vai falar o temor de Deus e a obediência faz a diferença. Então, dentro desse tópico de número 1, o Salmo de número 127 e o Salmo de número 128, ele é um retrato disso aqui. Ele trata especificamente disso aqui, do tópico de número 1 e o tópico de número 2 e o tópico de número 3. Ele vai falar do cântico da peregrinação. O que era esse cântico? Nesse contexto aqui desses salmos, era o seguinte: quando os judeus eles iam para determinadas festas, quando eles iam para determinados lugares, nesse percurso da jornada deles, mediante ali ao deserto, mediante aos montes, mediante ali aos lugares perigosos, eles iam cantando e louvando a Deus. Por isso que do Salmo de número 120 até o Salmo número 134 é conhecido como o Salmo da peregrinação, ou o Salmo do Cânticos das peregrinações, porque eles iam cantando mediante que eles iam na jornada, que não era muito perto, era jornada que levava horas, eles iam ali peregrinando e cantando ao Deus dos seus pais. Então, tanto o Salmo de número 127 como o Salmo de número 128, que é conhecido como o Cântico da Peregrinação, era por esses motivos. Eles iam para determinadas festas que aconteciam no decorrer do ano ali, entre as nações, e vinham ali as pessoas, aqueles moradores mais simples, de lugares mais distantes, eles vinham peregrinando, mas vinham cantando a Deus. Por isso que é conhecido o Salmo 120 até o Salmo 134 como o Salmo, o cântico da peregrinação ou das peregrinações. Também, dentro do tópico de número 1, vai falar também da provisão divina aos seus. É interessante aqui que no Salmo 127, eu estou até aqui com a Bíblia aberta, que ele diz aqui relacionado sobre a provisão de Deus. Ele diz no Salmo de número 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só. É interessante nós olharmos aqui para este salmo, porque nós acabamos vendo aqui a provisão de Deus, o guardar de Deus, mediante ali a
questão da segurança da nação. Então, aquele povo, aquela nação, eles acreditavam fielmente que Deus era poderoso para guardar ele em todo aquele percurso daquela jornada que eles faziam. Eles saíam das suas casas ali, das suas tendas, e iam fazer um percurso de uma peregrinação tão grande para participar de uma festa anual que era feita na nação, e eles acreditavam fielmente na proteção de Deus. Por isso que ele diz: se o Senhor não guardar a casa, a cidade, em vão vigia a sentinela. A provisão de Deus sobre a vida deles. Então, por mais que era cercado de muros as cidades, por mais que tinha ali determinadas seguranças naqueles dias que eles tinham relacionado aos seus bens, mas eles acreditavam: se Deus não guardasse, em vão vigia a sentinela. Isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. E nós sabemos que nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. A nossa sociedade, nesse período em que nós estamos passando, os ânimos se alteraram. O estresse aumentou numa velocidade muito grande. A violência também, a criminalidade também aumentou enormemente. Então, se Deus não guardar a cidade, as nossas vidas, em vão vigia a sentinela. Isso não quer dizer que não precisa de guardas na rua, não precisa da polícia na rua, precisa sim. Mas nós temos realmente certeza que Deus, mediante a sua bondade, a sua misericórdia, guarda grandemente a nossa vida. Então Deus seja louvado grandemente na nossa vida. Então, a provisão de Deus, a provisão divina aos seus filhos. Ele diz aqui o seguinte: o Salmo 127 trata da dependência de Deus. Olha só, depender de Deus, da dependência dele. Isso aqui que é fantástico, que é maravilhoso. Então, por mais que as situações da nossa vida às vezes ficam adversas, complexas, complicadas, mas nós temos que acreditar na providência de Deus. Deus é o Deus do seu povo. Deus é o nosso guarda. Deus é o nosso provedor. E a prova disso está lá no deserto, lembra? 40 anos Deus cuidou daquela multidão de gente. Olha só, hein? 40 anos. Deus não deixou faltar água e Deus não deixou faltar pão. Deus proveu ali, o alimento a cada dia deles. E Deus ainda dizia, não guarde para amanhã. É a providência de Deus para nossas vidas. Deus é muito maravilhoso. Ele é quem cuida de nós. Então nós louvamos a Ele, porque a sua providência é algo realmente extraordinário. E Deus está cuidando do seu povo nesse momento difícil que nós estamos passando. Isso sem dúvida. Nós falamos isso com toda convicção e com toda certeza. Deus está cuidando do seu povo nesse momento que nós estamos vivendo. Eu sou testemunha disso, prova disso. Deus tem abençoado, Deus tem guardado, Deus tem cuidado grandemente das nossas vidas. Isso é uma coisa realmente inegável, não podemos negar isso. Porque é fato, Ele tem cuidado do seu povo. Outra coisa importante, o temor de Deus e a obediência faz a diferença. Falando do Salmo de número 128, o Salmo de número 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Olha só. Por isso que o Salmo número 128 começa assim, Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, será feliz e tudo que irá bem. Olha só, que coisa linda aqui, coisa linda.
o temor de Deus e a obediência faz a diferença. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E diz ainda, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Aqui tem as coisas interessantes aqui dentro desse texto. Primeira coisa, da alegria de todos aqueles que temem ao Senhor. Bem-aventurado todos aquele que teme ao Senhor. Adolescente, jovem, adulto, ancião, seja quem for, se ele teme a Deus, ele é bem-aventurado. E diz mais ainda aqui, e anda também nos seus caminhos. Então tem duas coisas interessantes aqui, é temer a Deus e depois andar nos caminhos dele. Andar nos caminhos dele. Temer a Deus e depois é andar nos seus caminhos. Não é temer a Deus e andar em outros caminhos. É andar no caminho dele. E a pessoa que faz isso, ele é bem sucedido. Lembra de Enoque? Enoque andou com Deus 360 anos. 360 anos andou Enoque com Deus. E tem mais. Deus agradou de Enoque que Deus o tomou para si. Ou seja, dos testemunhos, da atitude de Enoque, do procedimento do Enoque. E tem mais ainda. Naqueles dias de Enoque lá, as civilizações que viviam naqueles dias não era pequena não, eram civilizações grandes. E ali já tinha, o pecado já estava ali, a corrupção já estava ali, a desordem humana já estava ali, a maldade humana já estava ali. Então o contexto que Enoque viveu era um contexto depravado, mas Enoque, ele foi agradado aos olhos de Deus. Ele foi fiel a Deus dentro daquele contexto. Noé também, lembra de Noé? A Bíblia diz também que Noé era justo e andava com Deus. Lembra do contexto que Noé viveu? Um contexto depravado. A Bíblia diz que a maldade do homem, da mente e do coração chegou até a Deus. E Deus falou, Noé, faz uma arca que eu vou acabar com toda a raça humana, com todo ser vivente eu vou acabar com ele. Mas como assim, ó Deus? Mediante a maldade do coração dos homens. Então, Noé, Enoque, esses homens viveram dentro de contextos corruptos, mas não se corromperam. Olha que coisa interessante. Por isso que diz, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, temer a Deus é bom e andar no caminho dele, porque andar no caminho dele aqui é fazer a vontade. Fazer a vontade de Deus mediante ao sistema, mediante essa corrupção, essa depravação humana dentro dessa nossa realidade que nós estamos vivendo. Então, precisa realmente temer a Deus e andar nos seus caminhos. Ainda diz ainda, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Olha assim, comerá do trabalho das suas mãos. O trabalho é digno. O trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho é uma bênção de Deus. Não importa a profissão em si. O importante é saber que é um trabalho digno. Digno. O trabalho que mais simples que seja que você faça, que você preste ao seu patrão, ou o trabalho que você presta a você mesmo, ou você é autônomo, ou você é submisso a um patrão. Não importa, mas é um trabalho digno. Todo trabalho é digno, toda profissão é digna perante Deus, desde que seja justa, desde que tenha justiça nisso. Porque tem muito sujeito aí usando as mãos para outras coisas. Ele diz aqui, ó, pois comerá do trabalho das suas mãos. Trabalho. Essas mãos, é aquelas mãos que falam do Salmo 24, limpos de mãos, né? Não é a mão para desandar por outros caminhos, mas digno esta pessoa será, feliz será. Então, dentro desse tópico de número 1, falando sobre o cântico da peregrinação, falando sobre a provisão divina ao seu povo, e o temor de Deus e a obediência faz a diferença, você pode ficar tranquilo mediante isso. Louva a Deus. Eu não sei qual é a sua peregrinação na vida. Eu não sei qual é
a peregrinação que você está passando no momento. Talvez você está passando por uma peregrinação de ansiedade, uma peregrinação de angústia, uma peregrinação de preocupação. Eu não sei qual é a peregrinação que você está passando, mas eu quero dizer aqui para você nesta manhã: louva a Deus, adore a Deus nessa peregrinação que você está passando, porque Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você. Tema a Ele, mediante essa situação que nós estamos vivendo. Teme ao Senhor, teme a Deus. Não é pecado temer a Deus, não é pecado andar nos seus caminhos. O homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, o Salmo diz que ele é feliz, essa pessoa. Está aqui, ó. Bem-aventurado, feliz, alegre, contente. É o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. O que tem de pessoas aí que não temem ao Senhor, pessoas que são completamente desobedientes a Deus. Isso tanto crianças, jovens, adolescentes e até pessoas idosas. Quando as pessoas idosas, velhos, pessoas de cabelos brancos, desobedientes, pessoas que dão maus exemplos, é um absurdo isso. É feliz uma pessoa dessa? Segundo a Bíblia, não é. A Bíblia diz que quem é feliz é o sujeito que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Fora disso é difícil essa situação. Então, fechando o tópico de número 1, Salmo 127, Salmo 128, nós falamos do cântico da peregrinação, falamos da provisão divina ao seu povo e falamos o temor a Deus e a obediência faz a diferença. Tópico de número 2, somos dependentes de Deus. Tópico de número 2, somos dependentes de Deus. Ele vai falar dentro desse tópico, o Senhor que edifica, o Senhor que guarda a cidade, Ele dá o sono. Olha que coisa fantástica, dentro do tópico de número 2, somos todos dependentes de Deus. Aqui não tem como, não dá para sair daqui, não dá realmente para negar isso aqui. A dependência de Deus, dependência dele. E nós estamos aqui diante desta lição tão maravilhosa, e tratando aqui esses assuntos, e pensando realmente da dependência dele. Nós temos um exemplo realmente prático na Bíblia, que é o livro do Gênesis capítulo 22. Ali foi uma total dependência de Deus, quando Deus pediu a Abraão, a Isaque, o seu único filho. Lembra? Deus falou a Abraão, dizendo: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus disse: pega agora o teu único filho, a quem tu ama. Olha as expressões que Deus usa. Pega agora o teu único filho, a quem tu amas, e leva até o monte de Moriá. Olha que coisa realmente que mexe muito no sentimento, no coração do pai, mediante uma situação dessa. E Abraão realmente ouve a voz de Deus e começa a seguir todas aquelas ordenanças que é passado a ele. E é feito aquilo. E Abraão pega Isaque, pega os jumentos ou os camelos, pega também os servos e vão para o monte de Moriá. É engraçado que essa jornada do monte de Moriá, da onde Abraão estava até o monte de Moriá, dava mais de 700 quilômetros. Isso era para fazer ou de camelo, ou de jumento, ou a pé. Olha só. Mais de 700 quilômetros. Agora, por que Deus mandou ele oferecer ali nos montes que estava próximo ali a Abraão? Porque as coisas não são assim, as coisas não são do nosso jeito, da nossa forma. Bom que fosse, mas não é. Agora Deus pega Abraão, aquele menino, e manda andar 700 quilômetros mais para sacrificar, e não é em qualquer monte não. Porque lá próximo do monte de Moriá tinha outros montes. Olha só.
E ali onde Abraão estava, na região que ele estava, tinha locais ali de construir altares ali também. Mas não era do jeito de Abraão. Talvez Abraão deve ter falado: ó Senhor, mas por que ir lá em Moriá? É muito longe. É muito longe, ó Deus. Para que não faz aqui um trabalho aqui perto, aqui, onde eu já estou aqui com o menino? Mas Abraão, ele era sensível à voz de Deus. Então, dentro aqui dessa dependência de Deus, irmãos, o importante para o momento da vida que nós estivemos passando é ser flexível à voz de Deus e saber que Ele cuida de cada um de nós, da nossa família, cuida dos nossos trabalhos, cuida de cada um de nós. Então Abraão segue o caminho, o menino e com os seus servos e os jumentos ou os camelos e vai. E lá vai Abraão naquela jornada enorme. Olha, muitos dias, hein? Fazer a pé aí mais de 700 quilômetros não é tão simples assim. Então, e chega lá no monte, lá no pé do monte, Moriá, o monte que Deus determinou. Eita, Deus é bom demais. Então Abraão diz para os seus servos: olha, vocês ficam aí, eu e o menino vamos subir lá ao monte e nós vamos adorar a Deus. Olha aí. Abraão nem falou para os servos dele que ia sacrificar o menino. Ele falou: não, eu vou subir lá e vamos adorar e vamos voltar. Ele não falou para os servos dele que ia sacrificar o menino e também não sacrificou. Porque Deus não recebe sacrifício humano. Deus não recebe sacrifício humano. Então foi lá e sacrificou o menino. Foi lá, fez o que tinha de fazer, não sacrificou o menino, fez toda aquela preparação. Mas Abraão tinha convicção que ele era ali dependente de Deus e Abraão tinha certeza absoluta. Porque quando Abraão disse: olha, vocês ficam aqui embaixo, eu vou subir com o menino e depois nós vamos adorar lá e vamos descer. Abraão já estava vendo ali a providência de Deus sobre o cordeiro para o sacrifício. Abraão já tinha visto ali, já estava tudo ali no coração de Abraão, que Deus ia prover o cordeiro. Abraão era totalmente dependente de Deus. Então, dentro desse tópico 2, eu estou aqui trazendo Abraão como esse exemplo, para mostrar para você que nós somos dependentes dele. Então ele diz aqui, ó, o Senhor é quem edifica. Ele diz aqui, ó, o primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. Esse é o primeiro passo, que Ele edifique a casa. E nós somos, irmão, dependentes de Deus. Não tem como fugir dessa realidade. Por mais que nós estamos vivendo essa situação, nesse momento, mas somos dependentes de Deus. Nós estamos nas mãos dEle. Na mão dEle nós estamos dependentes. Lembra? No Evangelho de Mateus, no capítulo número 6, a partir do verso número 25 em diante, que Jesus está ali falando para os discípulos sobre a questão, a questão de não andar ansioso, de não andar preocupado. Jesus está falando para eles ali. Aí Jesus fala de 3 coisas importantes e básicas da vida do ser humano. Jesus fala de comer, fala de vestir e fala de beber. 3 coisas básicas da vida do ser humano. É vestir, comer e beber. Porque dependendo da situação, o sujeito dorme em qualquer lugar. É o que nós vemos aí nas ruas das grandes cidades do nosso país. Então já os discípulos ali mediante aquela preocupação, comer, beber e vestir. Aí Jesus chama eles do cantinho e começa a contar ali algumas histórias. Jesus começa a falar dos pássaros, Jesus começa a falar dos lírios do campo, Jesus começa a falar das riquezas de Salomão. Aí Jesus fala para ele: mas o vosso Pai do céu não pode cuidar de vocês também? Olhem para as aves do céu, que não planta, que não colhe, não tem celeiro, não ajunta. O vosso Pai Celeste não cuida delas? Por que não cuidará de vós também? Então fique em paz, irmão, fique tranquilo. Está difícil para todo mundo? Está difícil. Mas nós somos filhos de Deus. Deus é quem cuida de nós. Porque a preocupação é normal no nosso coração, na nossa vida. Isso é normal, faz parte da nossa natureza humana. Se preocupar com isso, com todas essas coisas.
mas temos que descansar em Deus. Por mais que a preocupação bata em nossa porta, mas temos que descansar nele. Por isso que ele diz aqui, é o Senhor que edifica. Então fique em paz. Outra coisa importante, ele fala, é o Senhor que guarda a cidade. Fique tranquilo. É Deus que guarda, irmão, a nossa saída, a nossa entrada. Deus que guarda o nosso lar. Nós dormimos aí a noite inteira e nem sabemos o que está acontecendo em derredor da nossa residência. Talvez nós estamos dormindo a noite inteira e está acontecendo no decorrer da nossa residência, está acontecendo muitas coisas. Mas Deus está guardando, irmão. Deus está guardando. Então, o Senhor, Deus, somos todos dependentes dele. E o Senhor é que edifica, o Senhor é que guarda a cidade. Ele dá o sono. Isso aqui é lindo, né? Nós queremos aqui falar um pouquinho sobre isso. Ele dá o sono. Salmo de número 8, eu acredito. Lá tem uma passagem interessante que o salmista diz: eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. É Ele que dá o sono. O salmista afirma que inútil será levantar de madrugada e deitar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Olha só. Assim dá a ele, os seus amados, o sono. E realmente, irmãos, nós somos gratos a Deus por isso. Por isso. Não que nós somos melhores do que as pessoas, as demais pessoas, os demais seres humanos, não. Somos seres humanos igual a qualquer outro ser humano. Somos iguais. Deus é justo para todos nós. Ele dá o sono. Ele dá o sono. Ele dá. Coloca lá a cabeça no travesseiro, vai fazer uma oração antes de dormir. Quando pensar que não dormiu, Deus deu sono, acordou tranquilamente. Isso é coisa maravilhosa que Deus dá. Entendeu? Que Deus dá. Certo que nós estamos vivendo em outro contexto, né? Porque o contexto aqui que o salmista escreve esse salmo, falando que ele que dá o sono, era um contexto realmente bem diferente do nosso. Entendeu? Tinha a população, as civilizações existiam, tinha uma população enorme dentro desse contexto que o salmista vivia, mas o que nós estamos vivendo é um contexto bem diferente, né? Grandes cidades, as preocupações são maiores. Porque naquele contexto lá, tinha as preocupações, tinha preocupações com o dia a dia, entendeu? Tinha preocupação com a plantação, tinha preocupação com a família, com o dia a dia, mas era preocupação menos do que a nossa. A nossa preocupação hoje é bem maior, né? Muito bem maior. Nem compara aquele contexto lá que os salmistas viveram, esses homens viveram. Não tinha um desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, né? A tecnologia existia lá, mas era uma tecnologia realmente que não era assim tanta que nem nós temos hoje, mas tinha uma tecnologia lá, tinha uma arquitetura, a engenharia estava lá, os grandes engenheiros, arquitetos tinham naqueles dias também. Prova disso eram os palácios que eram construídos, né? As muralhas, aquelas coisas extraordinárias que tinha naqueles dias. Mas hoje nós temos a preocupação também. É uma preocupação realmente, às vezes, muito que nós passamos. Mediante o quê? A esse nosso contexto realmente. E às vezes, de tanta preocupação que nós se envolvemos no dia a dia, às vezes nós dormimos, às vezes, e às vezes falta o sono, devido de tanta preocupação da vida que tira o nosso sono. Mas a Bíblia diz aqui, Ele dá o sono. É Deus que dá o sono. É Deus que dá o sono. E Ele dá sim, irmãos. Dá sim. Eu sou prova disso. Prova disso, às vezes, no decorrer da vida, muitas situações que tiram a nossa paz, tiram o nosso sono. Nós vai lá para o pé da cama, se ajoelha, ora a Ele. Quando pensa que não, estamos dormindo de joelho. Deus está dando sono ali de uma forma extraordinária. E depois deitamos e dormimos, porque é Ele realmente que sustenta. Então louvado seja Deus por isso. Porque nós deita e dorme.
Importante não é só deitar, é dormir. É dormir. É pegar no sono e dormir bem. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Quem faz isso? Deus. Porque somos dependentes dele, irmão. Nós somos dependentes. Em todo sentido da nossa vida, nós somos totalmente dependentes dele. Não dá para servir a Deus sem ser dependente dele, irmão. Para servir a Deus, nós temos que ser totalmente dependente dele. Que Deus seja louvado em nossa vida. Então, tópico número 2, nós encerramos agora. Somos todos dependentes dele. Então, ele quem edifica, ele é quem guarda, ele é quem dá o sono. Falamos dessas três coisas. Ele é quem edifica, ele que guarda a cidade e ele é quem dá o sono. Deus seja louvado. E aqui fechamos o tópico número 2. Tópico de número 3. Os benefícios do temor a Deus. Os benefícios. Todo sujeito que teme a Deus, ele tem um benefício. O primeiro benefício é bem-aventurança. O segundo benefício é comerá do fruto do teu trabalho, das tuas mãos. E o cuidado e círculo da família. Então são os três benefícios daquele que teme a Deus. É importante a gente aqui frisar, irmão, que o benefício aqui é para quem teme a Deus. É uma coisa realmente seríssima isso aqui. Seríssima. Porque realmente a Bíblia diz que Satanás, o diabo, ele treme, ele crê em Deus que estremece. A Bíblia diz que até o diabo crê em Deus que estremece. Olha só, precisa ter cuidado isso aqui. Esses benefícios aqui, tanto da bem-aventurança, como também comerá dos frutos do trabalho e irá bem, e também o ciclo da família, isso aqui é para quem teme a Deus. Para quem teme a Deus. Agora, quem é que teme a Deus? Aí cabe a cada um fazer o seu diagnóstico, fazer uma análise. Né? Não dá para julgar, né, a pessoa. Né? Não dá para julgar o sujeito no seu dia a dia se ele teme a Deus ou não. Isso é muito subjetivo. Né? É muito subjetivo. Cada um tem que fazer a sua análise. Por isso que a ceia diz, examinai o homem, né? O sujeito, antes de tomar ceia, ele tem que fazer um diagnóstico dele mesmo. Ele tem que fazer um diagnóstico da vida própria, ele tem que fazer uma análise da vida dele, para se dar o direito dele tomar a ceia. Por isso que a ceia é algo sério. Entendeu? Para eu ter o direito de tomar a ceia, primeiramente eu tenho que fazer um diagnóstico, uma análise da minha vida, para ver se eu tenho o direito de participar. É importante falar isso aqui. Agora a questão dos benefícios aqui, do temor a Deus, é só para quem teme. Agora não dá para saber, né? Não dá para saber quem teme a Deus. É muito difícil isso. Talvez eu na sua presença sou uma coisa, e eu na sua ausência sou outra coisa. Por isso que eu falei que é muito subjetivo esse negócio, né? Eu posso temer a Deus em casa, eu aqui com minha família, falando que eu sou, me expressando aqui em relacionado a ser uma boa pessoa, mas fora do portão eu sou completamente outro sujeito. Né? Aquele negócio de duas máscaras, né? Aquela coisa do senso comum. Ah, fulano lá tem duas caras. Já ouviu essa expressão do senso comum? Ah, fulano tem duas caras. Aqui é uma coisa e lá é outra coisa. Já viram isso? Então os benefícios aqui é só, irmão, para quem teme a Deus, não tem jeito. Né? Não dá para ser para todo mundo, né? Não dá. Esses benefícios não dá para ser para todo mundo, é só para quem teme a Deus. Agora, quem teme a Deus, não dá para. Né? Eu posso ser na sua frente uma coisa, mas por trás eu posso ser completamente outra coisa. Lembra de Judas? Lembra de Judas? Judas seguia Jesus, observava os milagres, estava presente. Lembra? Na frente de Jesus, Judas fazia tudo. Jesus mandava fazer as coisas, ele ia lá e fazia. Mandava ir em determinado lugar, ele ia. Lembra? Mas, quando virava as costas, o que é que ele fazia? Metia a mão onde não devia. Olha, metia a mão onde não devia. Né? Pegava ali a coleta que entrava. Olha só, na presença de Jesus e dos discípulos, Judas era uma coisa,
Mas na ausência, fora disso, era outra coisa. Por isso que é complexa essa situação. Então cabe a eu, para ter os benefícios, cabe a eu temer a Deus, temer o Senhor, fazer a sua vontade, pegar a sua palavra e guardar no coração, para não pecar contra Ele. Então é algo realmente aqui interessante essa questão dos benefícios. Então, a bem-aventurança é para quem teme. Comerá do fruto do seu trabalho e irá bem, é para quem teme. E o ciclo familiar é para quem teme. Agora, irmãos, é complexo, isso é complexo. Essa questão do ciclo familiar. Se eu não teme a Deus, como é que fica essa situação do ciclo familiar? Se ninguém teme a Deus dentro desse contexto, né? Em casa é uma coisa, na igreja chega todo mundo lá de Bíblia, de paletó, chega todo mundo lá bem arrumadinho, mas em casa ninguém teme. Não é complexo isso, irmão? Não é uma situação difícil isso? Então, a família como um todo, desde do homem, da mulher e dos filhos, para que todos ali tenham direito a esses benefícios aqui, irmãos, é preciso todos temer a Deus. Todos é preciso temer a Deus. O homem precisa temer a Deus, a mulher e os filhos, para que o lar, no contexto todo, tenha direito aos benefícios. Para que o lar. Agora, que só um teme lá no lar, só uma pessoa teme a Deus no lar, o benefício vai só para essa pessoa. E os outros que não temem? Não tem como ter os benefícios. Não tem como ter os benefícios. Porque essa questão de temer a Deus, ela é muito subjetiva. Talvez você na minha frente, ou eu na sua frente é uma coisa, mas por trás é outra coisa. Então quer dizer que os benefícios do temor a Deus estão distantes de mim. Que Deus nos ajude, irmão, e nos guarde, nos dê vitória, tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma. Precisamos dele a cada dia da sua misericórdia. Deus nos ajude e nos guarde. Em nome da pessoa bendita do seu Filho Jesus. E aqui nós encerramos o tópico de número 3. Nós falamos bem-aventurança, falamos comerá do fruto do seu trabalho e irá bem, e falamos também do ciclo familiar. Essa lição de hoje é a lição de número 12. Edificando a família com temor e confiança no Senhor Jesus. Irmão, eu quero aqui dizer para vocês que hoje à tarde, às 4 horas, às 16 horas, eu vou estar dando continuidade sobre a parte 2. Sobre a parte 2, a qual eu falei domingo sobre a igreja e o novo normal. Lembra? Se você não viu esse vídeo, você pode ver ele, está aí no Facebook. E hoje nós vamos dar continuidade. A partir das 4 horas, eu vou estar aqui nesse lugar novamente. Parte 2, a igreja e o novo normal. O que mudou na igreja nesse novo normal? Até onde a igreja ela pode estar inserida dentro desse novo normal? Está aí o novo normal no mundo inteiro, não é só no Brasil não, meu irmão. O novo normal está no mundo inteiro. O que mudou na nossa vida? O que mudou na vida da igreja? Então hoje à tarde, às 4 horas, eu espero você no Facebook, ao vivo, a igreja e o novo normal, parte 2, que hoje eu já falei no domingo passado. Eu espero você hoje à tarde, vem comigo, aprender a igreja e o novo normal. O que mudou na nossa vida como cristão, essa questão da pandemia, o novo coronavírus, o que mudou na igreja? Será que essa igreja é a mesma do que era 3 anos atrás? O que mudou na vida da igreja, na vida dos irmãos, na vida dos membros? O que mudou? Alguma coisa mudou, irmão. Esta coisa chama o novo normal, está em toda a sociedade, em todos os âmbitos da sociedade, o novo normal está aí no dia a dia. E você sabe disso muito bem. Então eu espero você hoje à tarde, às 4 horas, a igreja e o novo normal, parte 2. Deus abençoe a você e ao meu pastor Marcelo Vieira por mais essa oportunidade. Um abraço e espero você hoje à tarde aqui, 4 horas, a igreja
e o novo normal. O que mudou? Será que a igreja mudou mesmo? O novo normal? Ou está fazendo as mesmas coisas que faziam anteriormente, há 3 meses atrás? Algo mudou, irmão. Então o novo normal chegou também para a igreja e não dá para fugir dessa realidade, irmão. É o novo normal. Aquilo que nós fazíamos 3 meses atrás, não fazemos mais hoje. Por quê? Porque mudou. É o chamado o novo normal. Então, Ezequias Costa espera você hoje aqui às 4 horas da tarde. A igreja e o novo normal, parte 2. Um abraço, na paz do Senhor e um ótimo domingo para a família.